agora é hora do quadro 8 em ponto. Você sabe o que é uma constelação familiar? O nome sugere algo relacionado à astronomia, não é? Mas, na verdade, trata-se de uma técnica que tem trazido resultados surpreendentes na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho aqui no estúdio a Tânia Rocha, que é facilitadora, a nossa convidada de hoje aqui do 8 em ponto. Tânia, bom dia, tudo bem? Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada. Tânia, explica pra gente primeiramente como é que surgiu essa técnica de psicoterapia chamada constelação familiar. Ela surgiu há mais ou menos uns 40, 45 anos atrás com um pedagogo e filósofo, Bert Hellinger, na Alemanha. Ele percebeu qual foi a diferença, né? O que ele percebeu? Ele percebeu que nós caminhamos na vida com um campo que ele chama de campo sistêmico. O que isso significa? Que onde quer que eu vá na vida, se eu vá morar na China, eu não consigo me liberar do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus irmãos. Por quê? Porque todos eles permanecem morfologicamente vibrando em mim. Bom, e a gente tem uma sessão normalmente de uma terapia, enfim, tal paciente, tal terapeuta, fala-se muito, né? As pessoas conversam bastante, dialogam bastante. Numa sessão de constelação familiar isso é um pouquinho diferente, não é? É bem diferente. Não precisamos de muitos fatos. Nós precisamos somente montar a árvore genealógica. Como? Sabendo os principais fatos da sua família. Nós precisamos saber se o seu avô foi realmente feliz com a sua avó. Se o seu pai viveu feliz no trabalho que ele realizou. Por que a gente precisa dessas informações? Porque você carrega essa herança. E a isso Hellinger chama de herança transgeracional. Bom, com essas informações que você faz num primeiro contato mais individualizado, Exato. Aí vem a sessão propriamente dita. Como é que funciona uma sessão de constelação familiar? Os clientes vêm numa sessão e nessa sessão os clientes se autoajudam, no sentido de que se um cliente necessita reconectar-se com o pai, rever uma relação conflituosa com o pai, então um outro cliente será escolhido para representar o pai. E um segundo cliente para representar aquele filho, o cliente. E ali, nesse momento, o campo sistêmico, esse campo morfogenético, ele deixa esclarecer, ele deixa transbordar realmente o porquê, o como que esse conflito aconteceu. E assim, a possibilidade da cura. Bom, Tânia, e a técnica, né, da constelação familiar, ela é indicada em que situações para a pessoa? Em situações de conflitos, em situações de exclusões, tipo aquele tio que é alcoólatra, ninguém quer na família, sim. Todos têm direito ao pertencimento, todos têm direito ao acolhimento. Então, usando a própria frase do Hellinger, é a terapia do amor, é a terapia da integração e da inclusão. Então, usando o amor e a inclusão, realmente eu posso modificar uma família. Eu estava trabalhando um pouco sobre esse assunto, né, antes da gente chegar aqui, e algumas situações, inclusive, de segredos que estão, vamos dizer assim, jogados embaixo do tapete, vamos dizer assim, durante uma família, podem acabar até sendo revelados, o que ajuda no tratamento, ajuda também a melhorar esse convívio familiar, resolver esses problemas? Sim. Uma família, por exemplo, que a avó perdeu um bebê e aquilo foi um trauma muito grande, a criança morreu, a avó se sentiu culpada. A família para de falar na criança. A família lá em 1930 parou de tocar naquele assunto tão doloroso para a avó. Depois de 2 gerações, acontece o mesmo fato. Ele se reapresenta e mais uma criança vem a falecer na mesma situação ou uma situação semelhante. Então, os segredos, o Hellinger sempre diz, eles devem ser contados, compartilhados a dor e não esquecidos. Bom, Tânia, e quais os benefícios de uma maneira geral para os pacientes? É uma melhora basicamente muito interessante e até rápida, não é? Sim. A constelação familiar ela está fazendo muito sucesso, por quê? Porque quando o cliente me procura, eu não faço aquela clássica terapia de paciente, cliente, conversando, 1 ano, 2 anos, 3 anos para obter um resultado. Quando o cliente me procura, ele traz na energia dele toda a família e nós vamos buscar o melhor, o amor, a integração e a inclusão para todo o grupo familiar. E por isso, a rapidez. Tá certo. Tânia,
Rocha, facilitadora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma técnica diferenciada, uma técnica nova que realmente tem muitos benefícios e a gente precisa, claro, conhecer cada vez mais. Muito obrigado, viu? Obrigado. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre a técnica da constelação familiar com a facilitadora Tânia Rocha, uma técnica diferenciada, uma nova abordagem na resolução de problemas, de conflitos, e as pessoas, claro, têm a chance de conhecer melhor o assunto e, claro, conquistar os benefícios que a constelação familiar tem a oferecer. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.